Você já ouviu a história de como Kakurukaia se tornou a primeira e mais antiga pomba-gira? Laroiê a todos, e hoje vou te contar sobre uma entidade tão poderosa e sábia que tornou a primeira Maria Padilha uma entidade para continuar seu legado. No ano de 1792, quando o sol da manhã ainda tingia de ouro as montanhas ao redor do vilarejo, nasceu Kakurukaia, sob os sons suaves de tambores e cânticos que ecoavam das matas próximas. Aquela comunidade, isolada por trilhas íngremes e caminhos de toras, só se aventurava a receber viajantes de passagem, e quase ninguém conhecia o verdadeiro significado de seu nome. Kakurukaia era uma adaptação ancestral dos contos dos antigos pajés. Cauã, o gavião que rasgava os céus com seu grito estridente, e Açucena, o lírio branco que brotava nas clareiras alagadiças ao amanhecer. Diziam que, no momento exato em que ela veio ao mundo, um vento súbito levantou o véu da janela, carregando consigo o sussurro de ventanias ancestrais e um cântico distante, como se a própria floresta viesse saudá-la. A avó materna, guardiã dos segredos da tribo e senhora de antigos saberes, apertou a neta contra o peito e murmurou que ali renascia a criança do trovão e das flores, predestinada a conservar a memória dos antigos. A curiosidade e o respeito que esse nome inspirava marcaram para sempre o destino de Kakurukaia. Desde os primeiros passos, Kakurukaia pressentiu um abismo entre aquilo que vivia em seu lar e aquilo que seu coração desejava. No roçado vizinho, as mulheres erguiam lenha e carregavam cestos de frutas, sempre com o olhar lançado ao chão, ensinadas a obedecer, sem jamais questionar. Seu irmão mais velho, por outro lado, era o herdeiro das enxadas e dos machados. Aprendia a domar a terra e a esmagar o solo para semear o sustento da família. Enquanto ele ria entre os sulcos recém-abertos, ela se sentava à beira do riacho, colhendo folhas de boldo e almeirões, mas sentia dentro de si um impulso de cruzar aquelas margens e explorar as trilhas que serpenteavam na mata. No calor do meio-dia, quando o canto dos pássaros se misturava ao zumbido dos mosquitos, Kakurukaia observava de longe os velhos tecerem redes de pesca, sonhando em tecer outros tipos de laços, os que uniam corações e revelavam segredos ocultos no âmago das coisas. As regras patriarcais eram claras. Mulher bem-nascida cuidava da casa, significa ser submissa e não ter voz. Mas em seu íntimo, Kakurukaia sentia brotar uma inquietação maior. O que havia além dos muros de taipa e dos campos arados? Cada pôr do sol fazia renascer em seu peito a certeza de que seu caminho seria diferente do das outras jovens. Ela almejava ouvir, um dia, as vozes que só o vento conhecia. Aos 10 anos, numa tarde abafada de verão, Kakurukaia caminhava pela trilha de folhas secas, quando estourou um galho sob seus pés descalços. O estrondo reverberou pela mata, e por um instante, ela sentiu a vibração daquela madeira envolver seus tornozelos, como se a própria terra falasse com ela. Um formigueiro de energia subiu pelos braços, trazendo consigo imagens de raízes se entrelaçando e rios correndo por veias invisíveis. Na clareira, encontrou Dona Belmira, a benzedeira da comunidade, envolta em lenços coloridos e guirlandas de ervas secas. Com olhos de feiticeira bondosa, Belmira colocou a mão trêmula sobre a testa da menina e exclamou: "Tens o toque das matas e o olhar dos antigos." Sob sua tutela, Kakurukaia aprendeu a ler sinais na fumaça de ervas que dançava em círculos precisos, a acender velas com um sopro suave e a preparar infusões de jurema e camomila para acalmar febres e tormentos do espírito. Semana após semana, ela praticava movimentos de respiração ao lado de poções fumegantes, sentindo o ar vibrar com cada inspiração. Em pouco tempo, a voz das plantas tornou-se tão clara quanto o canto dos pássaros. Um gemido angustiado de crianças com dores de dente, o sussurro fraco de velhos que mal conseguiam levantar-se da rede. Com mãos certeiras, guiadas por uma intuição que ninguém entendia, Kakurukaia passava seus dedos sobre feridas e sentia nelas o calor que suavizava a dor. Em pouco mais de um ano, a notícia de sua habilidade se espalhou pelas redondezas. Crianças que não dormiam chorando, emudeciam ao toque de suas palmas. Idosos que não levantavam da cama, recuperavam forças após uma simples infusão. E assim,
a menina de olhos serenos conquistou não só respeito, mas também aquela reverência silenciosa que precede as lendas. A de que, em alguma clareira secreta, morava uma curandeira capaz de compartilhar com o mundo um pouco da magia esquecida dos ancestrais. À medida que as notícias sobre suas curas e premonições se alastravam pelas fazendas vizinhas, o nome de Kakurukaia deixou de ser murmúrio para tornar-se uma sentença. Ela pode libertar corações, mas também despertar os fantasmas mais sombrios. Seus passos soltos pelos quintais, ousando erguer o queixo e erguer os braços no vento, contrastavam com as saias apertadas e os olhares submissos que as demais mulheres eram obrigadas a manter. Foi nesse ambiente de curiosidade misturada à superstição que ela conheceu o tropeiro Rafael. Homem de fala mansa e sorriso fácil, que chegava das estradas trazendo mantimentos, histórias de terras distantes e um perfume de canela. O romance que nasceu da cumplicidade entre curandeira e viajante floresceu em segredo. Encontros ao pôr do sol, risos abafados entre as barrancas e promessas sussurradas sob o farfalhar das folhas. Mas bastou um encontro vazado para o vento que os boatos se transformassem em arietes, prontos a derrubar seu nome. Logo juízes não escritos, anciães com pés fincados em tradições milenares, reuniram-se em conselho, temendo que sua autonomia e poder desestabilizassem o rígido equilíbrio daquela sociedade. Rotularam-na de tigresa imoral e feiticeira traidora, decretando seu banimento em nome da ordem. Em poucos dias, Kakurukaia viu portas se fecharem com um estrondo surdo, o silêncio frio dos olhares que antes sorriam e o sussurro venenoso nas sombras do terreiro. Perigosa. Desamparada, recolheu-se à margem do açude onde ensinara crianças a pescar curiosas piabas. Ali, envolta pelo tilintar distante de galhos e pelo reflexo trêmulo da lua na água estagnada, suportou o peso dos olhares desconfiados, figuras encurvadas que passavam sem sequer encarar seu rosto, e os sussurros de vingança que vinham como estalos na noite. Cada farfalhar de vento parecia carregar uma gota de traço contra ela, e as velas que suas mãos acendiam para orações pareciam agora arrefecer antes mesmo de queimar até o fim, como se o próprio mundo negasse seu direito de existir. Numa noite de lua cheia, quando o disco prateado pairava alto e as sombras se contorciam entre os troncos, Kakurukaia sentiu o ar vibrar como cordas de violino prestes a arrebentar. O silêncio típico do brejo foi cortado por passos lentos, embalados pelo farfalhar discreto de capins e folhas úmidas. Antes mesmo de ver as tochas, ela percebeu o cheiro inconfundível de pólvora, um ligeiro azedo que se misturou ao doce amargor do feno molhado pela garoa noturna. O estalo seco de uma azagaia rompendo o tronco caiu como um trovão baixo. Em seguida, vozes roucas, invocando a justiça de antigas leis, ecoaram pelos galhos, convocando o medo de Kakurukaia. A luz vacilante das tochas desenhou silhuetas trêmulas nas árvores. Homens encapuzados de semblante duro, postados em semicírculo, apontando lanças e adagas em sua direção. Cada chama compreendia as feições caricatas do ódio e o assoiar do preconceito. Ela sentiu o suor escorrer pela nuca, gotejando na pele como pequenas pérolas geladas. O odor salgado misturou-se ao ranço da terra revolvida, e o coração martelava no peito como tambor de guerra, convocando coragem e desespero num mesmo compasso. Enquanto as tochas chiavam ao tocar a água do açude, Kakurukaia apertou os punhos, notando o gosto metálico do medo na boca. Quando o cerco se fechou, o estalo de mais uma lança sendo hasteada soou perto demais, incendiando sua adrenalina. Por um breve instante, ela viu o reflexo da lua nos olhos frios de seus algozes, e compreendeu que ali não haveria piedade. Então, num sopro quase imperceptível, ergueu a voz e entoou um cântico antigo, tão baixo que só ela escutou. As palavras ancestrais vibraram no ar denso, e por um segundo mágico, as chamas pareceram recuar, como se hesitassem diante de sua força interior. Mas o lampejo foi breve. O choque tônico de lanças cravando-se na terra selou o início do rito de sua despedida terrena, e o prenúncio de sua ascensão espiritual. Quando a última lança encontrou o solo encharcado de suor e pó, o silêncio desabou como um manto pesado sobre Kakurukaia. Seu corpo, estendido à beira do açude, ainda refletia o brilho prateado da lua,
tingindo